Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Deixa eu voltar aqui no início dos comentários. José Edson Ramos, tá chegando a hora de Lula livre. Nilvânia Tavares, boa noite. Carla Loba Cruz Soares, Stoppa, boa noite. Bertioga na Resistência. Muito obrigado, pessoal, também do lado de cá, que é no outro canal Leonardo Stoppa. Deixa eu trazer aqui. Janes Oliveira, boa noite, Brasil. Viva o Nordeste. Tsunami da educação no dia 7 de setembro e gritar fora coiso e novas eleições gerais em 2019. Tuca manda um... Janes Oliveira, Stoppa, pede para o pessoal da Uni parar de se iludir com esse desgoverno coiso e mudar a pauta agora para fora coiso e novas eleições gerais. A gente está vendo um sinistro governo sem diálogo. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu digo isso porque eu ia enrolar um pouco mais, mas já que a Janes Oliveira falou sobre essa questão da Uni, eu vou partir direto para um assunto que é um assunto conectado, que é a redução no investimento em educação. Olha que interessante, né? Já que a gente está falando da Uni, vamos lá. Governo Bolsonaro anuncia cortes de mais de 5.600 bolsas e não irá financiar nenhum novo pesquisador esse ano. Bom, qual que é o detalhe, pessoal? Existe um problema sério no Brasil. Esse problema passa exatamente por uma armadilha que foi criada. O jovem brasileiro, ele foi programado a ter ódio do Lula. Então, o jovem brasileiro que quer a educação, hoje ele tem um pouco de vergonha de voltar atrás e falar que quer Lula livre. Principalmente, obviamente, estou falando do jovem que votou no Bolsonaro. Então vejam bem que sinuca que nós estamos vivendo nesse momento, né? A colega falou sobre essa questão do posicionamento da Uni, de pauta, né, de ficar criticando coisas. Isso é muito confortável. E, obviamente, essa pauta da educação no Brasil é uma pauta que, sim, ela balança o Bolsonaro, mas o problema é o seguinte, pessoal, vejam bem. Eles usaram uma armadilha muito interessante, que é uma espécie de bloquear a solução na cabeça das pessoas. Você não vai tirar o Bolsonaro, quer resolver o problema da educação. O problema da educação é que antes nós tínhamos um Estado que investia na educação e agora nós temos um Estado liberal fundamentado na ideia de um Brasil colônia. Um Brasil colônia, obviamente, ele não tem que investir em educação. Essa ideia de um Estado fundamentado no Brasil colônia, ela não é combatida. Veja, você não vai combater a ideologia de colonização do Brasil simplesmente chegando nas ruas e gritando fora Bolsonaro. Não é assim. Até porque, pessoal, se o Bolsonaro sair, alguém vai ter que entrar no lugar do Bolsonaro. Então, você não soluciona um problema simplesmente apontando o dedo para o problema. Você tem que apresentar uma solução. A estratégia que a direita conseguiu para evitar realmente que essa solução seja trazida é criar uma espécie de... No primeiro momento, criaram um ódio contra o ex-presidente Lula. E hoje, a gente consegue perceber que esse ódio foi criado em cima de mentiras. A Vaza Jato está aí para mostrar isso de uma forma muito clara. Agora, vejam bem. Eles criaram um ódio contra o ex-presidente Lula que acabou pegando alguns alienados no Brasil. Esses alienados que foram cooptados por esse ódio, eles votaram no Bolsonaro. Agora esses alienados estão revoltados com a postura do Bolsonaro em relação à educação. Esse Bolsonaro que está destruindo a educação, ele só pode ser combatido com um outro nome que substitua a ideologia do Bolsonaro. E o nome que substitui a ideologia do Bolsonaro é Lula. O que eu quero dizer com isso? Essa pauta de educação contra o Bolsonaro por causa da educação, essa pauta é uma pauta
armadilha, pessoal. Essa pauta é uma pauta que não dá certo. Essa pauta de um Bolsonaro que vai resolver os problemas. Se os alunos forem às ruas fazerem protestos, será que é isso que o pessoal que vai fazer protesto nas ruas está esperando? Será que as pessoas estão indo às ruas? Eu pergunto isso porque quando eu vejo qualquer tipo de manifestação diferente de Lula livre, qualquer manifestação contra o Bolsonaro que não seja ao mesmo tempo uma manifestação por Lula livre, eu me pergunto, peraí, então quer dizer que essas pessoas estão indo às ruas para tentarem mudar o Bolsonaro? Deixa eu agradecer a Regina Mas aqui pelo superchat. Muito obrigado, Regina, pelo superchat, é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar a vocês que vocês podem ajudar meu trabalho compartilhando, vamos compartilhar aí para aumentar o alcance. Você pode ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. E você pode ajudar meu trabalho também através do PayPal, que também está na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado, Regina, pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais. Então, veja bem, pessoal, olha, por que eu estou falando nesse ponto? Nós temos pessoas que vão às ruas fazerem protestos contra a postura do Bolsonaro na educação. Aí eu pergunto para vocês, quer dizer que essas pessoas acreditam na possibilidade de que após um protesto o Bolsonaro vai virar um menino bom? Será que é isso? Nós temos pessoas unidas na pauta contra o Bolsonaro por causa da postura do Bolsonaro de destruição da educação brasileira. Essas pessoas não querem se assumir como lulistas. Pergunta básica que eu faço, o que essas pessoas estão querendo? E o que me assusta nesse momento é que não são ignorantes, são estudantes. Isso me assusta muito, porque quando você pensa, se for que cara o mais simplesinho intelectualmente falando, o mais matuto, a gente pensa, olha, não, o cara é o mais matuto, ele realmente deve achar que vai vir uma solução, né? Igual, né, aquela solução de um governante que vai vir cavalgando um cavalo branco, então, e vai resolver. Não. Obviamente, se as pessoas estão indo às ruas contra as políticas do Bolsonaro, as pessoas estão indo às ruas porque elas querem substituir o Bolsonaro. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: por que as pessoas vão às ruas com uma pauta de educação e não entendem que é impossível você modificar a postura do governo em relação à educação sem substituir esse governo? É impossível. E aí a gente pensa, peraí, qual foi o governo que investiu na educação? Obviamente foi o governo Lula. E a a pergunta básica que eu faço nesse momento é: o que falta para esses estudantes entenderem que a pauta tem que ser Lula livre, Lula presidente? Ah, mas o Lula triplex, que não sei. Então tá, o idiota, o imbecil, continua com essa lenga-lenga de Lula triplex, continua com essa imbecilidade ou manipulável e engole essa. Governo Bolsonaro anuncia corte de mais de 5.600 bolsas e não irá financiar nenhum novo pesquisador neste ano. Esta é uma das muitas notícias que saíram a respeito do Bolsonaro e a educação. E o Tony Conceição fala, mas o Lula está inelegível. Olha, o Lula está preso, o Lula está inelegível, o Lula está liquidado, o Lula está trucidado por culpa do povo, Tony Conceição, por culpa sua, por culpa minha, por culpa nossa. Porque, olha, o Lula foi decretado inelegível pelo Sérgio Moro e hoje a população sabe muito bem quem é o Sérgio Moro. Quem denunciou o Lula foi o Dinheirol e hoje a população sabe quem é o Dinheirol. E a pergunta básica nesse momento é:
Se a população sabe quem é o Sérgio Moro, quem é o Dinheirol, e agora está muito claro para a população quem é o Lula e principalmente quem é o Bolsonaro, o que falta para essa reunião da UNE, protestos dos estudantes, pararem com essa hipocrisia de tentarem ser os meninos limpinhos que lutam pela educação, como se fosse possível gritar aos céus e falar: Deus, manda Jesus Cristo para ser presidente do Brasil? Deus, resolva nosso problema. Estamos aqui nas ruas pedindo fim da política do Bolsonaro na educação. Então, Deus, envie Jesus Cristo para ser o presidente do Brasil. O estudante otário que não quer assumir a campanha Lula livre, estudante idiota, você está sendo manipulado. E é exatamente essa manipulação que fez você se achar o cheirosinho que não pode defender Lula livre, que está mantendo o Bolsonaro só chicoteando a educação. Vocês fizeram protestinhos, os protestinhos não adiantaram nada. Bolsonaro continua descendo o braço na educação, porque vocês não estão sabendo substituir o cara. Para substituir o Bolsonaro, você precisa colocar alguém no lugar do Bolsonaro. Você não vai substituir o Bolsonaro pelo vento. Jesus Cristo não é candidato a presidente do Brasil. Então, meu amigo, você só tira o Bolsonaro colocando alguém que realmente tem condições de vencer o Bolsonaro nas urnas, de vencer o Sérgio Moro ou qualquer outra palhaçada que a direita brasileira crie como o moralizador, o defensor da família, o defensor dos bons costumes, aquele que vai lutar contra o crime. Né? Cadê o Queiroz? Acharam o Queiroz? Para tirar essa palhaçada do poder no Brasil, você precisa de alguém que tenha potencial de votos e, ao mesmo tempo que tenha potencial de votos, que tenha um modelo político que atenda à educação. Ou estudante panaca, né? Porque o estudante a gente tem que chamar de panaca, a gente não pode chamar de uma coisa muito maior do que isso, porque como ele é estudante, ele pode chegar a entender que ele está sendo um panaca. Então, ô panaca, não tem campanhazinha pela educação que não passe por Lula livre. Ah não, nós temos que achar uma alternativa. Acha alternativa, idiota. O Brasil tem milhões de pessoas, dessas milhões, 50 milhões já são do Lula. Aí você vai tentar uma outra alternativa? Perfeito! Tenta uma outra alternativa e entrega o governo para o Sérgio Moro ou para o Dória. Panaca! Não existe possibilidade de você resolver o problema da educação no Brasil sem tirar o Lula da cadeia e colocar o Lula como presidente, porque ele foi o único presidente que teve a coragem de tirar o dinheiro do orçamento público e colocar esse dinheiro na educação antes do Lula, panaca. Nenhum presidente fazia isso, ou imbecil. Ou você tá achando, estudante panaca, que o seu protestinho pelo Bolsonaro vai fazer o Bolsonaro abrir os braços e falar: agora eu amo a educação. Não! Ele não tem que abrir os braços e falar que ama a educação. O que ele tem que fazer é deixar a verba na educação. Quando ele tira o dinheiro da educação, ele injeta esse dinheiro em outro lugar. É para comprar político, ou seja lá, para o que ele quiser fazer. O desafio está em conseguir colocar no poder um presidente que tenha a coragem de bater de frente com os interesses dos empresários e falar: indiferente do que vocês, empresários, querem, eu vou colocar o dinheiro na educação. E quem teve coragem de fazer isso é o Lula. Então não existe protestinho de estudante que não passe por Lula livre. É simples assim. Sabe o que está acontecendo? E agora eu vou falar, e assim, eu perdi totalmente as papas na língua quando eu percebi a politicagem envolvida nas lideranças brasileiras. O que eu tô percebendo é que tem muito líder que não quer assumir o Lula porque tá pensando se vai ser Tabata, Cara, para com isso. Se o seu líder não assume o Lula livre, troque de líder, simples assim. Olha, você tem um grupo de estudantes na sua cidade. Se você não tem condições de explicar para o grupo que não há possibilidade de você retirar o Bolsonaro e colocar uma pessoa para investir na educação sem tirar o Lula da cadeia, porque quem investiu na educação no Brasil foi o Lula, se você não consegue explicar uma coisa dessa para o seu grupo,
é porque tem alguma coisa errada com o seu grupo. O seu líder não está explicando isso porque talvez o seu líder está querendo, de repente, ser candidato por um partido como PSDB, PDT, seja lá o que for. Aí ele pensa, não, eu não vou assumir o Lula livre não, porque depois eu vou ser candidato a deputado, etc. Cai na real, meu amigo. Você, estudante panaca, se você ainda continua com essa ideia de que eu votei no Bolsonaro, mas eu sou contra a postura do Bolsonaro para a educação, ela eu não aceito. Você acha que você vai mudar isso como, panaca? Colônia não pode ter educação, porque a colônia serve à metrópole. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe um orçamento público, existe um limite de recurso. Você acha que o Bolsonaro vai deixar de investir nos ruralistas, fazer uma estrada nova para os ruralistas? O cara vai investir em estrada para levar para a fazenda, lógico. O camarada vai fazer igual a Aécio, investir em aeroporto dentro de fazenda de ruralista. Jamais que ele vai tirar o dinheiro que pode beneficiar um ruralista para investir em 5.600 bolsas de pesquisa. Cai na real. Aí você fala, nós vamos às ruas lutar contra o desmonte na educação. Isso, vai lutar contra o desmonte da educação. Vai lá lutar contra o desmonte da educação e vai pedir o Bolsonaro para ser um cara camarada e mudar a postura dele em relação à educação. Você acha que você vai conseguir? Sendo que nem o Bolsonaro manda no Bolsonaro. Se nem o Bolsonaro consegue decidir pelo próprio Bolsonaro, você acha que você vai fazer protestinho e tirar o controle do Brasil do Trump. Né? Porque o Bolsonaro não manda nada. Ou você tira o Bolsonaro para o Trump sair do poder no Brasil, ou então, meu amigo, esquece investimento em educação. Esquece educação. Olha, veja bem, o que o presidente o que esse presidente fantástico que o Brasil colocou no poder fez? Olha, o Brasil, veja bem, pessoal, o Brasil, ele incentiva uma atividade importantíssima dentro do território nacional, que é a produção do álcool etanol. O álcool etanol é aquele álcool que você tira lá e coloca no seu carro. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem a política do carro flex, exatamente porque a gente tem uma produção interna de etanol. E o carro flex no Brasil, ele cumpre um papel social de incentivar uma produção interna do etanol, ou seja, nós temos uma gasolina verde no Brasil. Essa produção, ela gera empregos, ela gera economia para os ruralistas, essa produção é importantíssima. E agora, sabe o que o Bolsonaro vai fazer? Veja bem, pessoal, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia. Nós, brasileiros, nós utilizamos a gasolina misturada com o etanol para incentivar a produção interna de etanol, ou seja, para gerar produção dentro do Brasil, para gerar plantação de cana, para gerar destilação de cana, para gerar o trânsito dessa mercadoria, a gente tem esse consumo de álcool misturado na gasolina, ou então o consumo direto do álcool, o carro vai lá e recebe o álcool direto. Isso, volto a dizer, estimula uma forte produção de cana. Para vocês terem uma ideia, a maior tecnologia de produção de cana do mundo está aqui do lado de Ponte Nova, em Viçosa. Tem um instituto em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, que obviamente vai ser privatizada ou vai fechar. Voltamos a dizer que o Bolsonaro está tirando os investimentos em educação. Essa universidade, ela desenvolveu tecnologia de plantação de cana-de-açúcar que tem um super aproveitamento. Sim, é uma coisa de outro mundo. O resto do mundo, inclusive, chama de gasolina, gasolina verde, petróleo verde. O Brasil é muito reconhecido por causa disso. Aí os Estados Unidos têm uma produção de álcool lá, eles produzem álcool com várias coisas. Aí de uma hora para outra, me vem o Bolsonaro e vai abrir as portas da fronteira do Brasil, né? Vamos pensar assim, vai abrir o mercado brasileiro para receber o álcool dos Estados Unidos. Né? Veja bem, olha, que coisa maravilhosa, né? O consumidor pensa imediatamente assim, os Estados Unidos vão entregar aqui um produto mais barato, então é livre mercado, melhor pra gente. Melhor o quê, ô idiota? No primeiro momento, os caras vão obviamente encher o Brasil com um produto de baixo preço
para destruir a indústria nacional, isso no primeiro momento. Eles seguram o produto com baixo preço para destruir a indústria nacional. E aí a gente chega num ponto em que depois que todas as fábricas de álcool do Brasil quebrarem, os caras vão jogar o preço no preço normal. É isso que eles fazem. Bom, nós vamos perder com isso. Mas tem uma parte que eu falo com vocês que essa postura do Bolsonaro ela é muito interessante. Obrigado, Marcelo Carrenho, pelo superchat. Essa postura do Bolsonaro de abrir o mercado do Brasil para os produtos industrializados, para destruir a indústria nacional, e automaticamente criarem uma condição para que o Brasil produza apenas matéria-prima, pode ser interessante, porque isso tem chamado a atenção dos ruralistas brasileiros. E nesse momento, e é exatamente esse o título da live de hoje, é exatamente essas posturas do Bolsonaro que estão fazendo com que torne-se impossível manter o Bolsonaro no poder. Então hoje podemos dizer que até mesmo a esquerda, até mesmo a direita, ou seja, até mesmo os empresários já começam a perceber que o livre mercado tá ok, deu errado. Mas enfim, deixa eu trazer para vocês aqui alguns comentários. Muito obrigado pelas participações. Eu tô vendo que algumas pessoas estão assistindo a entrevista do Glenn. Marx Vasconcelos, a questão é a geração influencer. Não entende essa política econômica, acredita no livre mercado, tá ok? O Marx Vasconcelos falou tudo. E sabe o que é interessante, Marx Vasconcelos? Eu acompanho essa geração influencer, que são os economistas de Facebook, todos eles são pós-doutorados em economia, se formaram em 1, 2 ou até 3 aulas em vídeo da escola austríaca e todos sabem a respeito de tudo em relações internacionais e ciências políticas porque leram me parece que é antologia ou teoria, sei lá o que, um treco aí do Estado, que é aquele, né, que mete o pau no Estado, eu esqueci. E aí o cara, obviamente, você já leu, porque eles falam muito de Mises, né? Mas nenhum deles, obviamente, leu, porque cada livro é grossão, assim. Então eles fazem citações ao Mises, citações descontextualizadas, porque a forma como eles falam do Mises não tem nada a ver com o estudo do Mises, né? Eles fazem igual fazem com a Bíblia, buscam uma frasinha do cara, transformam o cara em um deus, buscam uma frasinha dele descontextualizada e tentam bagunçar a coisa ali. Então essa geração que acha que sabe de tudo, é a geração que está nigerianizando o Brasil. Deixa eu liberar aqui, muito obrigado a todos vocês. E deixa eu modificar aqui as notícias, que eu tenho uma notícia muito importante. Deixa eu trazer aqui para vocês. Que é exatamente essa questão de que agora a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Olha, o Fachin já pede urgência à PGR sob parecer de pedido de anulação de condenações do Lula. Ou seja, os caras já estão começando a analisar que a liberdade do Lula é uma questão de sobrevivência do país. Do país. Por quê, pessoal? É porque o Lula é a única pessoa que teria condições de, à frente da presidência, gerir o Brasil adequadamente? Olha, se a gente estivesse falando de uma empresa, né, o Lula seria a única pessoa capaz de gerir a Microsoft? Claro que não. Claro que não. Por quê? Obviamente, os acionistas da Microsoft são pessoas conscientes, pessoas que têm um certo conhecimento. Essas pessoas não vão eleger um Bolsonaro e colocar um Bolsonaro como presidente da Microsoft. E assim você pode pensar em qualquer grande empresa. Mas, à frente da presidência da República, tem vários elementos que complementam essa função do administrador. À frente da presidência da República tem, obviamente, o carisma. À frente da presidência da República tem também a credibilidade. E credibilidade não é credibilidade do mercado. O mercado vai se adaptar. Isso é muito importante. A credibilidade é a credibilidade do povo. Então, o Lula é uma pessoa que tem a credibilidade do povo. Hoje, a elite percebe a necessidade de tirar o Bolsonaro do poder. E olha que coisa interessantíssima.
A elite quer tirar o Bolsonaro do poder, mas a elite não tem coragem de tirar o Bolsonaro do poder. Principalmente porque a elite colocou o Bolsonaro no poder. Aí imaginem vocês que a elite agora precisa de alguém que tenha essa capacidade de tirar o Bolsonaro do poder. Vejam bem que coisa interessante. A elite precisa de uma pessoa que tenha essa capacidade de mobilização do povo para fazer o povo voltar a acreditar e voltar a produzir e fazer o povo se levantar contra o Bolsonaro e tirar o Bolsonaro do poder. Ou seja, a elite agora suplica pela volta do Lula. Olha que interessante. E chegou o ponto que até os generais, até os militares chegaram à conclusão que deu ruim. O Bolsonaro, que para eles seria a oportunidade para que eles chegassem ao poder, realmente significou para eles uma oportunidade de chegar ao poder. Mas o que adianta você chegar ao poder para ter fracasso, né? Olha, a oportunidade dos militares chegarem ao poder foi chegarem ao poder para passar vergonha, que é o que está acontecendo nesse momento. É o que está acontecendo, é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então nós estamos vivendo, sem dúvidas, aquele momento perfeito. Nós estamos vivendo aquele momento perfeito para a esquerda. E é por isso que eu falo com vocês que está muito difícil imaginar a possibilidade de alguém da esquerda pedir o impeachment do Bolsonaro. Porque vejam bem, o Bolsonaro... Olha o que o Bolsonaro fez, gente. Eu vou falar com vocês mais uma vez, só para vocês terem uma ideia de como o Bolsonaro tem sido, sem dúvidas, o maior vingador da história do... O maior vingador, Bolsonaro tem sido o maior vingador da história da política. Então, a esquerda, ela criou uma situação, a esquerda chegou numa situação de extremo conforto. Então, veja bem, o Bolsonaro está realmente rebentando a educação. Como o Bolsonaro está rebentando a educação, ele realmente chama a atenção do povo e fala com o povo, vocês fizeram merda. Né? Eu vejo o Tony Conceição zoando aqui. Não, Tony Conceição, isso incomoda, obviamente, pessoas que têm sonho, né, tem qualquer sonho conectado à educação. Né? Vejam o Tony Conceição zoando aqui. Tô vendo que tá perfeito. Tony Conceição, peço o seguinte. Imagine que você fosse um jovem que quisesse estudar um dia. Eu não tô falando de um eleitor do Bolsonaro fanático que acha que todo conhecimento do mundo está na Bíblia, com todo respeito à Bíblia, mas as pessoas, nos dias de hoje, elas procuram universidades para aprenderem, para terem um certo conhecimento, eventualmente para usarem esse conhecimento na vida profissional. Então, Tony Conceição, imagine você, não você, uma pessoa que tenha esse tipo de sonho. Aquela pessoa que tinha vontade de fazer uma universidade federal, aquela pessoa que tinha vontade, dá uma olhada aqui, ó, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Essas pessoas agora percebem que estão sendo frustradas pelas políticas do Bolsonaro. E veja bem que interessante, quando eu falo com vocês que é o melhor momento de todos os tempos para a esquerda, imaginem vocês que a esquerda sempre foi contra o Bolsonaro. E a esquerda sempre disse que o Bolsonaro ia atacar a saúde, ia atacar a educação, ia atacar direitos trabalhistas e ia transformar o Brasil em colônia dos Estados Unidos. Imaginem vocês o seguinte, olha só que coisa interessantíssima. O Bolsonaro prometeu chegar à presidência, fazer a economia bombar, o Bolsonaro prometeu acabar com a corrupção, o Bolsonaro prometeu um Brasil em que as escolas seriam escolas militares, o Bolsonaro prometeu um Brasil gerando empregos. Olha que interessante. Esse Bolsonaro prometeu tudo isso e chegou e conseguiu reduzir o PIB. Esse Bolsonaro prometeu tudo isso. Ele está tirando o investimento da educação no lugar de transformar as escolas em escolas militares. Ele está acabando com as escolas. Esse Bolsonaro não está gerando empregos. No lugar de gerar empregos, ele está mudando a metodologia de avaliação de número de desempregados. Para vocês terem uma ideia, na época do governo Lula, todo mundo que não tinha carteira assinada era desempregado. E a Dilma tinha 4,5%, me parece, por cento de pessoas que não estavam empregados com carteira assinada. 4,5%. Hoje o Bolsonaro, para diminuir o desemprego, ele está mudando a metodologia. Então é mais ou menos assim.
Se a pessoa perdeu o emprego, beleza, perdeu o emprego. Aí ela olhou dentro de casa e falou, tem umas panelas velhas aqui em casa que eu posso vender para conseguir qualquer coisa. O cara chegou na rua, colocou a panela velha na rua para vender, ele já não é desempregado mais na metodologia do Bolsonaro. Então, para gerar empregos, o Bolsonaro não está criando políticas de geração de emprego, ele está mudando a forma como o desemprego é avaliado. Esse Bolsonaro que prometeu um Brasil bombando, ele está acabando com a indústria brasileira, está abrindo as portas para as indústrias dos Estados Unidos e a gente vai virar colônia. Ou seja, tudo que nós disser, tudo que a esquerda falava que o Bolsonaro faria, ele está fazendo. Então veja que situação extremamente confortável para a esquerda. Olha, a esquerda falou que o Bolsonaro destruiria a indústria nacional e que o Bolsonaro transformaria o Brasil em colônia dos Estados Unidos. Tá aí. Bolsonaro realmente fez isso. A esquerda falou que o Bolsonaro suspenderia os investimentos na saúde e na educação. O Bolsonaro fez isso. A esquerda falou que o Bolsonaro atacaria direitos trabalhistas. O Bolsonaro está lutando contra o direito previdenciário, está lutando contra a Previdência como ela era e está modificando essa Previdência. Então, pessoal, para a esquerda o Bolsonaro é um presente, porque o Bolsonaro mostrou para o povo brasileiro que a esquerda fala a verdade. Tudo que a esquerda falou que o Bolsonaro faria, ele fez. E tudo que ele prometeu fazer de bom, ele não fez. Então, basicamente, Tony Conceição, esse é um cenário perfeito. É um cenário perfeito para a esquerda. Agora, não é um cenário perfeito para os produtores de álcool do Brasil. Imaginem vocês que olha, não é um cenário... Imagina o seguinte, eu vou falar, eu estou em uma região, que é uma região que produz álcool e produz açúcar, e nessa região que produz álcool e produz açúcar, a região de Ponte Nova, a gente tem uma usina aqui, que é a usina Ana Florense, várias pessoas trabalham no corte de cana, várias pessoas dirigem o caminhão de cana, várias pessoas trabalham dentro da fábrica de álcool, várias pessoas dirigem e levam um produto acabado, por exemplo, para ser distribuído, né, para ser inspecionado e distribuído. Aí eu pergunto para vocês, a partir do momento que os Estados Unidos entrarem com uma política predatória dentro do Brasil, o que vai acontecer com essas pessoas? Ou seja, a única área que o Bolsonaro não estava destruindo, que era essa área conectada à área agrícola, ele começa a destruir. Aí o que acontece, pessoal, na prática? Toda a indústria agrícola vai ser destruída e a produção agrícola vai ser beneficiada fora. Ou seja, a gente volta antes do governo militar, no momento em que o Brasil era puramente colônia. Puramente colônia. Pensem o seguinte, olha, o Brasil... Imaginem o seguinte, o Brasil que já estava com indústrias praticamente em todos os setores, agora ele volta e vai simplesmente entregar a matéria-prima para ser beneficiada nos Estados Unidos. Simplesmente entregar a matéria-prima, ou seja, a gente manda para fora, não vou falar que a gente vai mandar a cana-de-açúcar, que eu imagino que eles não vão moer a cana-de-açúcar porque é um processo que não tem muito valor agregado. Mas a gente manda para fora a cana, o melaço, o açúcar, e lá eles vão fazer o processo alcoólico, seria isso? Seja o que for, Janes Oliveira fala uma coisa que é verdade, vai aumentar o desemprego. E aí várias pessoas conectadas à produção do álcool, elas vão ser reduzidas à extração da cana. Talvez a plantação da cana. Somos colônias dos Estados Unidos. Isso é importante. Isso é o governo Bolsonaro. E esse governo Bolsonaro, ele está realmente trucidando até os empresários brasileiros. E o Max Vasconcelos faz um forecast, ele fala, tô vendo a Argentina no horizonte, exatamente, estamos em processo de, nesse momento, processo de argentinização, tá, Max Vasconcelos? Durante o processo de argentinização, a gente vai perdendo as indústrias. Igual aconteceu com a Argentina, a economia desaba. Depois a gente entra no processo de nigerização. No processo de nigerização, a gente não tem condições de ter indústrias. Na Nigéria, para você ter uma ideia, a luz cai toda hora. Não tem nem jeito de implementar indústrias lá. E aí eles produzem o petróleo e o petróleo é refinado fora. A gente pensa, nossa, mas como assim?
A Nigéria tem tanto petróleo, não consegue absolutamente nada, né? E o que eu falo com vocês é o seguinte, não sofram. Não sofram. Quando vocês começarem a sofrer por causa do que está acontecendo, lembrem-se. Tem aí, ó, Riviera Solis zoando. Tem Tony Conceição zoando. Lembrem-se dessas pessoas e pensem, olha, Tony Conceição merece pagar pelo que ele fez. Eu sei que bons pagarão pelos maus, mas pra gente não sofrer, eu explico pra vocês qual que é a minha técnica. Eu trago à memória Tony Conceição, Ruth Mix, corpos saudáveis, né? Que cara que aparece aí de vez em quando. Eu trago essas pessoas à memória. Na hora que eu começo a sofrer, eu fico sabendo, olha, o Brasil agora... O Brasil perdeu a Embraer. Eu começo a sofrer. Eu falei, não, peraí. Tony Conceição, Ruth Mix, Delgado... O Brasil merece. Aí dá aquela tranquilizada. Então, todas as vezes que vocês começarem a entrar em desespero por causa do que está acontecendo, lembrem-se, tá aí, ó. Né, tem Riviera Solis zoando aí, né? E a Eneida Mello fala uma coisa que é interessante. Obrigado, Bolsonaro. Nós precisamos agradecer o Bolsonaro. Pessoal, vejam bem. Uma coisa que é básica. Não é possível você conhecer a luz se você nunca tiver tido uma experiência de escuridão. Nunca. Você só consegue entender a importância da luz porque existe um momento que tudo está escuro. Se você não conhecer a escuridão, você não consegue entender a importância da luz. Você só consegue entender o período de bonança se você teve dificuldades na vida. É isso que faz um Dallagnol não entender o que acontece, por exemplo, com as pessoas que ele está colocando em condições de desemprego. Porque o Dallagnol deve pensar assim, ah não, essas pessoas que estão desempregadas aí, é só elas ficarem no apartamento usando o dinheiro da poupança, esperando, né? O Dallagnol deve pensar isso. Não, eu vou ficar... muita gente vai ficar desempregada, porque eu vou quebrar essa empresa. Mas o pessoal vai para casa, fica lá, tira o dinheiro da conta, né? Então, ou seja, você só consegue entender a pobreza se você teve uma experiência de pobreza. E aí você vai valorizar a bonança, porque você vai lembrar dos tempos de pobreza. E a Eneida Mello fala, obrigado Bolsonaro por provar que Lula investiu, salvou para o Brasil. Lula é que investiu e salvou para o Brasil. Exatamente. Hoje, nós temos uma oportunidade fantástica de mostrar para o brasileiro o motivo pelo qual o Brasil inteiro tem que pedir desculpas para o ex-presidente Lula. O Brasil tem que pedir desculpas pelo ex-presidente Lula e a prova disso é o governo Bolsonaro. Tá aí, ó. Tá aí. O Brasil hoje, ele deve desculpas ao ex-presidente Lula. Ah, não deve não? Então tá aí, ó. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo. Você, grande produtor de álcool, empresário milionário que agora vai quebrar. Você deve desculpas ao ex-presidente Lula, sabia? Você que chegou a ter renda aí talvez de milhões por mês, produzindo álcool e vendendo dentro do Brasil, fique sabendo que isso é uma política de valorização do produto nacional e agora é melhor já ir se acostumando. Livre mercado, meu companheiro. É hora de fechar a sua empresa. Tenta segurar a sua empresa no jeito, porque assim que os Estados Unidos conseguirem fechar a produção no Brasil, eles vão, obviamente, aumentar o preço. Ah, não, mas aí você não vai ter mais seus funcionários, que você não vai aguentar segurar seus funcionários no jeito até os Estados Unidos aumentarem o preço. Você não vai conseguir manter a produção de cana-de-açúcar. Então, aí... E o Davi R7 diverte. Não tem preço o choro dos Petralhas. Somos colônia. Né? Davi R7 diverte. Será que esse Davi R7 diverte aqui? Ele escreveu R7 por causa da Record? Será que é um fanático? Então, se for um fanático, eu até entendo por que ele se diverte. Né? O fanático se diverte com tudo. Thaís Cunha. Léo, Thaís Cunha está perguntando se eu vi o Roda Viva. Não vi, não. Roda Viva... Está acontecendo durante o horário do programa, Thaís, e eu não tenho televisão. Eu acho que deve funcionar também. Eu acho que só entra no YouTube depois de um certo tempo, né? Não funciona ao vivo no YouTube. Eu não tenho televisão
convencional, não, graças a Deus. Paulo Silva, Léo, as indústrias de aerogeradores estão fechando, estão tirando investimentos em energias limpas. Paulo Silva. Obrigado, Paulo Silva, pelo superchat, muito importante a informação, muito importante pro crescimento dos canais, a sua ajuda. Espinho de Pequi, tá interessado em tipo de droga, amigo. O pessoal tá xingando os jornalistas do Roda Viva. E caminhos a percorrer, tá falando os 500 milhões do PT. Caminhos a percorrer, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. A historinha que os bolsonarianos inventam, ela é uma história tão sem nexo que alguns fanáticos fazem adaptações à história, não é 500 milhões não, caminhos a percorrer. Se você quiser fazer oba-oba com a história que os seus produtores, aqueles que pensam por você, eles pensaram foi aquilo que você leu, você só não acreditou, porque não dá para acreditar. O que você leu, que foi 500 bilhões, é toda a movimentação do BNDES durante os governos que você está mencionando. O que os caras fizeram? Os caras pegaram toda a movimentação do BNDES e disseram que toda a movimentação do BNDES foi desviada pelo PT, só para você entender. Então, quando você quiser fazer zoeira, não coloca 500 milhões do PT, coloca 500 bilhões, que é isso que os caras falam, não é 500 milhões não. Por incrível que pareça, o mundo alienado que... o mundo alienado que você segue, eles falam que o PT desviou 500 bilhões. O Lula desviou 500 bilhões. Esse é o dinheiro que foi movimentado pelo BNDES. Então, enfim, não se assuste se está aí nessa situação. Caminhos a percorrer. Os 500 bi foram seu, Léo? Caminhos a percorrer. Se eu tivesse 500 bilhões, caminhos a percorrer. Bom, se eu tivesse 500 bilhões... eu não estava falando com você do YouTube, eu estava falando com você do meu Tube. Eu tinha comprado o YouTube para mim, né? Então, é uma coisa bizarra, né? Mas enfim, faz parte aí. E André Xavier tá falando que nenhum jornalista conseguiu intimidar o Glenn. Não, o Glenn não é intimidável. Eles aproveitam do fato do Glenn não ser nativo em língua portuguesa e acham que vão conseguir complicar o Glenn, mas ele é muito tranquilo. Então, mesmo que ele não tenha o português brasileiro nativo, ele vai tranquilo, falando. Ele não é... Tipo assim, o Glenn tá naquela... Peraí, é o que eu penso, né? Tipo assim, o Glenn pensa assim... Eu não sou candidato. Eu não tô nem aí. Ele vai e responde na maior tranquilidade do mundo. E o Cauê Transmonte, tava no Léo ao Quadrado falando a mesma bobeirada, e o Cauê Transmonte agora tá aqui no programa Léo Estopa ao Vivo, então ele tava assistindo o Glenn também. Olha só que legal, pessoal, o Cauê Transmonte, ele é uma pessoa de direita, e ele tá tentando... Aqui não dá, Cauê, vou te explicar uma coisa, Cauê. Vou explicar pra vocês o que o Cauê tá fazendo, depois eu explico pra ele. O Cauê está usando aquilo que a gente chama popularmente de psicologia infantil, que é uma forma de tentar, olha, eu vou espetar o pessoal para o pessoal ficar com raiva do Estopa e todo mundo parar de assistir o Estopa. O que eu vou fazer? Eu vou falar que ele é anticomunista de esquerda, né? E com isso eu vou fazer raiva no povo comunista que está assistindo. Olha, Cauê Transmonte, olha, eu vou começar falando com você o seguinte, o público dessa live é adulto. Mesmo que pessoas de menor idade assistam, elas têm mente adulta. Então, essa psicologia infantil não vai funcionar. De cara eu já te falo isso. Você não vai conseguir, Cauê, assustar as pessoas aqui falando que eu sou anticomunista de esquerda. Não vai, cara, não vai dar. O povo aqui é um povo adulto, cara. Então... participa, vai tentando oprimir, faz a bobeirada, mas isso não vai dar certo. Eu vou ler 3 vezes, para que fique bem público, para que todas as pessoas assistam. Tá aqui, pessoal, vejam aqui, para ele para ele perceber que não vai adiantar ficar fazendo essa chantagem. Ó, pulou aqui. Para ele perceber que não vai adiantar ficar fazendo essa chantagemzinha aí,
né? Então, enfim, Cauê escreveu: o Léo Stolper é anticomunista de esquerda. Então, mais uma vez, o Cauê escreveu: o Léo Stolper é anticomunista de esquerda. Mais uma vez, o Cauê escreveu: o Léo Stolper é anticomunista de esquerda. Aí tá aí, pessoal, olha, o Cauê escreveu isso. Por quê? Porque aí você vai falar assim: eu sou comunista, eu não gosto mais do Léo Stolper. Porque o Cauê falou que o Léo Stolper é anticomunista. Nunca mais eu assisto o Léo Stolper. Eu vou embora, vou desligar, né? A ideia do Cauê, o povo aqui é adulto, Cauê. O povo aqui é adulto, menino. Aí ele fala: você não é de esquerda, é um aproveitador. Claro, Cauê! Claro! Eu sou de direita, maluco. Eu sou um cara. Eu não sou apenas de direita, eu sou rico de direita, né? Eu tenho ações, eu tenho altos investimentos, né? Deixa eu até trazer aqui que hoje, coincidentemente, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. O Cauê acha mesmo que eu sou aquele cara ricão, né? Eu sou ricão. Aí hoje eu fiz uma brincadeira que eu falei com a Jennifer, porque há uns 5 minutos antes da live, eu tava fazendo o meu telhado. Olha aqui, ó, Cauê, eu sou de direita, Cauê, realmente, eu sou de direita. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, isso aqui que vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver, ó. Cauê, ó, eu sou de direita. Isso que você tá vendo aqui, Cauê, é o seguinte, é um cara de direita fingindo que solda, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui que você tá vendo, Cauê, é um cara de direita, né? Porque eu sou de direita, né? Você realmente tem certeza que eu sou de direita? Isso que você tá vendo aqui é um cara de direita lá, ó, soldando. Porque eu tô soldando aqui, Cauê, pra curtir a vida. Não é porque eu preciso, não. Eu vou tirar o som aqui e vou deixar rodando, olha lá, ó. Tá rodando ali, eu soldando, olha lá, pessoal, ó. Isso é porque eu sou de direita, ó. Isso é porque eu sou de direita. Tô ali aquilo que vocês estão vendo que eu tô fazendo ali, ó, é o telhado para ficar na frente daquela janela ali, ó. Vocês já viram alguma pessoa de direita morar numa casa com uma janela de madeirinha daquela ali pintada à mão? Aquilo que vocês estão vendo ali, com a parede amarela, é uma parede que eu quero trocar de cor. Eu vou conseguir. Isso aí que vocês estão vendo eu fazendo é um telhadinho para não cair chuva dentro de casa, né? Aí eu sou de direita. Realmente eu sou de direita, super de direita, eu sou até do PSDB, que leva o nome da social-democracia, não é, Cauê? Aí eu faço isso aí por diversão. Né? Eu até desafio qualquer pessoa do PSDB para pegar uma máquina de solda e queimar um eletrodo e fazer uma tesoura dessa, porque se tem uma coisa que eu garanto para vocês, é que os políticos do PSDB não conseguem pôr a mão na massa em absolutamente nada, mas eu sou de direita, né? Eu sou de direita. E ele fala, ser de direita não tem nada a ver com a condição social. E aqui, eu gosto muito de falar sobre isso. Cauê Transmonte. É o seguinte, menino. Veja bem. Há muito tempo atrás, a gente tinha aquilo que está voltando hoje, Cauê. Hoje nós temos essa situação, tá, pessoal? É muito importante falarmos sobre isso, já que o Cauê trouxe. Segundo o Cauê, ser de direita não tem absolutamente nada a ver com a condição social. E tem, Cauê. As coisas antes eram um pouco diferentes. Eu vou trazer para vocês uma notícia aqui, que eu vou... Só um segundo aqui que eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que eu acho muito importante. Olha só. Edir Macedo, dono da Record, abençoa Bolsonaro e denuncia inferno na mídia. Por que eu estou trazendo essa notícia? Por que essa notícia tem tudo a ver com o que o Cauê está falando? Segundo o Cauê, ser de direita não tem nada a ver com a condição social. Mas veja bem, Cauê, veja bem o que acontece. Há muito tempo atrás, os reis eram escolhidos pelos religiosos. Era um acordo. Uma pessoa que era, entre aspas, de família nobre, chegava perto de um papa ou então de um outro religioso que tinha autoridade e falava, você vai falar com meus súditos que eu sou o cara que foi enviado por Deus para governar. O que vocês estão vendo aí. Exatamente isso que está acontecendo aí. O rei virava para um chefe religioso e fazia um acordo com o chefe religioso. Falava assim, olha, Papa, você vai endossar o meu reinado. Depois que o Papa falava que aquele cara tinha que ser rei, acabou. Não tinha mais essa coisa aí de,
Por que ele é rei? Não tem nem que discutir por que ele é rei. O Papa falou que ele é rei. Hoje nós temos essa situação no Brasil. Os religiosos da igreja do Edir Macedo nem contestam o Bolsonaro, porque, segundo esses religiosos, o Papa da igreja deles falou que o Bolsonaro é o representante de Deus. É importante nós mostrarmos o que está acontecendo hoje e lembrarmos o que aconteceu um tempo atrás. Tá, Cauê Trasmonte. Acontece, Cauê Trasmonte, que há um tempo atrás, na França, a gente teve um movimento de burgueses. Os burgueses, as pessoas de esquerda, elas eram pessoas vindas do comércio, ou seja, meritocratas, pessoas que não tinham esse título de reinado dado por um religioso, e eles pensavam, olha que coisa estranha, eu preciso também ter direito de interferir na política, porque eu sou um cara rico, e mesmo eu tendo me esforçado, me tornado um cara rico, o rei ainda continua mandando, tomando meu patrimônio e tal, e falam que pode tudo porque o rei é de Deus, isso está errado. Então veja bem, Cauê, há um tempo atrás, as pessoas se dividiam entre direita e esquerda. O rei sentava-se, na hora das decisões, o rei sentava-se numa posição e à direita do rei sentavam-se os nobres. Os nobres eram aqueles que tinham títulos de nobreza, eram os ricos. Os ricos se sentavam à direita do rei e os ricos tinham maior poder de influência, mesmo que os ricos não trabalhassem. Eram as pessoas de direita que sentavam na direita do rei e não trabalhavam, já tinham patrimônio, que eram caracterizadas como sendo a direita, porque eles se sentavam à direita do rei. Qual que era o critério para ser direita, Cauê? É ser trabalhador? Não, o contrário. É ser filho de alguém que antes tinha sido endossado por um religioso. E a esquerda? À esquerda do rei, Cauê Trasmonte, sentavam-se os trabalhadores, os meritocratas, os comerciantes, aquelas pessoas que tinham conseguido chegar até um certo patamar através do próprio esforço. É possível ser esquerda e ao mesmo tempo ser rico, mas não é possível ser direita sem ser nobre. O que significa, Cauê, que dentro do Brasil, para ser direita, você tem que ser filho de uma dessas famílias que herdaram aí, de uma forma ou de outra, as capitanias hereditárias. Por exemplo, se você é da família do Aécio Neves, faz sentido ser de direita, você vem de toda uma estrutura de poder que é a direita. Se você é descendente dos Marinho, ou de qualquer outra família rica que veio de todo um esquema desde o Império, rei dividindo o patrimônio, etc e tal, aí você é de direita. Então, você me pergunta, ser direita não tem nada a ver com a condição social. É claro que tem, menino. Você pode até mesmo ser liberal. Você pode falar, não, eu sou liberal. Eu acredito nas políticas liberais. Aí você vai ser um pobre de direita, né, que é até engraçado. Mas falar que é de direita, Cauê Trasmonte, é uma coisa muito engraçada. Olha, você já viu a história, Cauê Trasmonte, do Superman? Superman, ele é um cara que chegou ao planeta Terra, quando criança, numa cápsula, né, vindo aí do planeta Krypton. O que significa que o Superman, ele nasceu Superman. Coincidiu que ele chegou aqui no planeta, viveu entre os humanos, mas ele nasceu Superman. Você, Cauê, você pode fazer o que você quiser, cara, que você não vai virar Superman. Você não vai voar. Você não vai ter aquela visão lá que joga aquele raio vermelho. Nada disso. Você é um humano. Isso significa, Cauê, que você não vira Superman, você nasce Superman. Direita é a mesma coisa, cara. Você não vira de direita. Você nasce de direita. Deixa de ser bobo, cara. Você não, é mais ou menos assim. Hoje, nós temos uma coisa muito compatível com isso, que tem até um bobão, né, que é o Evandro Sinotti. O Evandro Sinotti, ele cismou que ele é judeu, ele tem todas as práticas, né, dos judeus e tal. Mas, cara, você não vira judeu. Você nasce, é filho de mãe judia. Simples assim. Então para com essa bobiça de achar que porque... eu tenho uma descendência de judeus lá da época lá de Portugal, da família Rocha e tal, e agora eu vou aproveitar que os judeus são os caras mais ricos do mundo e vou ficar nessa. Eu sou parente de judeu. Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Você não vira de direita, você nasce de direita. Então, cara... Deixa de ser bobo. Você me pergunta, quantos pobres de direita existem? Não existe pobre de direita na prática. Existe o bobo que fica falando que é de direita. É bem diferente, companheiro. É bem diferente. Olha,
Você não vai conseguir ser de direita falando que você é de direita. É a mesma coisa de ser rico, cara. Eu posso chegar aqui na frente da live aqui, fica falando 2 horas, eu sou rico, pensamento positivo, eu sou rico. Aí cai na minha realidade é essa aí, ó. Hoje, antes da live, ó, mesma camisa, hoje, antes da live, tá vendo? Tudo rebocado ali, isso aí é a casa que eu moro, ó. Tô construindo, cara, eu não sou rico. Essa é a minha realidade, pronto, simples assim. Você acha que eu vou virar e vou falar que eu sou de direita só porque eu cismei de defender as ideologias que atendem aos interesses da direita? Deixa de ser bobo, menino. Deixa de ser bobo. Cai na real, cara. Se situa. Dá uma estudada na realidade da vida. E para com isso. Você não é de direita, não. Você é pobre, cara. O máximo que você vai conseguir durante... e aí você fala, você é capitalista. Sim, claro que eu sou capitalista. Ser capitalista não me faz ser de direita, simples assim. Ser capitalista não me faz direita. Aí que tá um erro muito grande. As pessoas acham que esquerda é comunismo e que direita é capitalismo. Não, cara, deixa de ser bobo. Deixa de ser trouxa. O esquerda quer que o capitalismo tenha um controle que atenda aos trabalhadores. A direita quer que o capitalismo não tenha controle para que ela atenda apenas aos capitalistas. No capitalismo, presta atenção, Cauê Trasmonte, até eu vou te falar isso. Talvez você ache que você é capitalista, cara. Você não é capitalista, não. Você não estudou a lição corretamente. No sistema capitalista, o sistema é capitalista, Cauê. Ó, hello, Cauê. Você não é capitalista, mano. Pô, maluco, você não é capitalista. O sistema é capitalista. Sistema capitalista. No sistema capitalista existem os personagens do sistema. Existe o capitalista. Quem que é o capitalista, Cauê? É o dono dos fatores de produção. E quem que somos nós, Cauê? Proletariados. Repete comigo, Cauê. Nós não somos capitalistas. Nós vivemos num sistema capitalista e nós, maluco, somos proletariados. Proletariados. Aí o cara fala, não, eu sou empresário, eu tenho minha pequena empresa. Tem não, maluco. Se você tem uma pequena empresa, você continua sendo proletariado. Você é proletariado do banco porque você depende do financiamento do banco, você depende da maquininha de cartão de crédito, você depende de todo um sistema que te coloca como escravo de um sistema financeiro ainda maior. Então hoje existe uma falsa ilusão do pequeno empresário, que ele pensa, pô, maluco, eu tô achando aí que eu sou empresário, agora tem 5 funcionários, que não sei o quê. Não, companheiro, você não é empresário, não. Você continua sendo proletariado, porque o sistema foi se adaptando. Antes o capitalista era o cara que era dono das máquinas. O sistema se adaptou. Hoje o capitalista, ele é dono do sistema financeiro. Olha, um lojista hoje, olha só como é que o lojista que votou no Bolsonaro achando que ele é um capitalista, olha como é que o cara é um bobo alegre. O cara compra a mercadoria e essa mercadoria já chegou para ele pelo dobro do preço, porque essa mercadoria passou pela intermediação do sistema financeiro várias vezes, né? Durante a produção, teve um financiamento do banco para poder fazer a matéria-prima, para colher a matéria-prima, outro financiamento do banco. Na hora do transporte, o cara do caminhão comprou a gasolina, o diesel, seja lá o que for, a prazo, para levar a mercadoria. Na hora que chegou a mercadoria na fábrica para produzir, transformar de matéria-prima em produto, a fábrica usou o sistema financeiro ali para pagar energia, para fazer um monte de coisa. Depois de todo esse procedimento aí, a transportadora usou o sistema financeiro para comprar alguma coisa ainda e assim por diante. Ou seja, o sistema financeiro já tomou a metade da produção. E na hora que chega o produto na sua mão, Cauê, para você vender na sua lojinha, você compra a prazo, por isso tem 10% ali do sistema financeiro, e na hora que o cliente seu vai comprar na sua mão, você ainda perde 5% para a maquininha de cartão. Aí eu te pergunto, maluco, você é capitalista onde? Você é proletariado do sistema financeiro, bobo. Se o ser humano hoje, se o povo soubesse a dinâmica do sistema financeiro,
Se o povo tivesse noção da dinâmica do sistema financeiro, se você tivesse noção que das 8 horas de trabalho que você faz, as 8 horas que você trabalha por dia, provavelmente 5 das 8 horas que você trabalha por dia, 5 vão para os banqueiros, você ia parar de trabalhar, você ia ficar muito puto. Se você tivesse noção que o sistema financeiro come muito mais dinheiro do que os impostos, você não faria protestinho contra o Estado, você faria protesto contra o sistema financeiro. Mas você é bobo, né? Você é bobo. Você acha que você é capitalista, porém você não tem o capital, né? Enfim, faz parte. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Essa vai pela zoeira com os pobres de direita. Muito obrigado, Sérgio Luiz, pelo carinho. Superchat muito importante pro crescimento dos canais. Deixa eu agradecer, então. Muito obrigado, Sérgio. E muito obrigado, Luiz Augusto Rodrigues da Costa. Obrigado, Leonardo. Melhor desabafo que eu vi. Muito obrigado, Luiz Augusto Rodrigues da Costa, pelo superchat. Muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria lembrar vocês que esse é um canal capitalista opressor. Porém, esse canal capitalista, ele não tem capital. Eu sou tão capitalista contra o Cauê, né? Sou um capitalista que não tem o capital. Então ajudem também através das contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Se você ajudar na confecção da próxima tesoura para o telhado, você terá ajudado na compra dos eletrodos, provavelmente. Então, muito obrigado a todos vocês. Léo, se o Lula tivesse ganhado 500 bilhões, ele não estaria preso. Acho que talvez ele seria dono do planeta. Isso é simplesmente uma grande idiotice de quem fala. Olha, o planeta não, mas com certeza, se ele tivesse 500 bilhões, ele teria comprado uma ilha e teria conseguido fundar uma nação para ele. Né? Lucas Sampaio, Léo Estopa viu o Roda Viva e pode... contrapor alguma opinião dos jornalistas. Lucas Sampaio, eu vejo o Roda Viva como sendo um espaço na televisão em que jornalistas egocêntricos trabalham para mostrar para o sistema financeiro que eles são capazes, né? O que eu vejo no Roda Viva é o seguinte, pessoal, são pessoas falando assim, Globo, me chama, olha, eu consigo falar mal da esquerda, eu vejo jornalistas tentando fazer um exibicionismo para tentar chamar a atenção da Globo. Então, eu não consigo assistir aquilo. Para mim não é uma coisa séria. Eles não querem passar informação, eles querem mostrar que eles são capazes de oprimir a esquerda, de oprimir qualquer um que vai a favor do ex-presidente Lula ou coisa parecida. Então, eu não consigo, desculpem, eu não consigo assistir aquele tipo de produto. E a Janes Oliveira pede ao Lula, me adota como neta, please. Que legal. Então, obrigado, pessoal, pelas participações. Deixa eu trazer aqui mais notícias. Deixa eu trazer aqui, voltar aqui no... Deltan Dallagnol interveio para que o Instituto atuasse a favor de Moro. Os vazamentos publicados pela agência pública apontam que o procurador sugeriu ao Instituto Mude, Chega de Corrupção, que se dizia apartidário, que fizesse uma pesquisa com parlamentares a respeito de um projeto de Sérgio Moro, que acaba de ser nomeado ministro de Bolsonaro. Então, enfim, o Dallagnol, ele trabalhava arrecadando fundos para esse projeto. E deixa eu trazer aqui. E aí fala o Cauê. Você é uma vergonha para a esquerda. De verdade, Estopa. Esquerda de verdade. Você é uma vergonha para a esquerda de verdade, Estopa. O PT caiu por causa de gente que nem você. Oportunista e aproveitador. Eu sou oportunista e aproveitador. No mundo que está cada vez mais premiando tábatas, no mundo que está sempre premiando aqueles que entram no oba-oba do fora Dilma, fora PT, eu sou oportunista e aproveitador. Olha, Cauê Transmonte, no momento em que a Dilma estava sofrendo um ataque e o PT abandonou a Dilma,
eu era um dos únicos que tinha coragem de defender a Dilma com unhas e dentes. E eu vou te falar uma coisa, eu não tenho partido, eu tenho ideologia e imagino que eu tenho caráter. Então eu conheço grandes nomes, como por exemplo Dilma, Lula, pessoas que eu admiro muito. Eu comecei a fazer meus vídeos não é por causa do PT, a coincidência é que a Dilma é do PT. Eu comecei a fazer meus vídeos por causa da Dilma, né? Naquela época não tinha nem a possibilidade do Lula ser preso. Eu comecei a fazer meus vídeos porque eu notei que esse país hipócrita estava desmoralizando uma heroína da história desse Brasil. Até hoje, eles não conseguiram produzir provas, porque crime eles não vão produzir. Até hoje, eles não conseguiram produzir uma prova contra a Dilma. Uma prova. Então, quando eu percebi que a Dilma estava sendo atacada, e eu sou muito fã da Dilma, quando eu percebi que a Dilma estava sendo atacada, eu comecei a fazer meus vídeos. Eu comecei a fazer meus vídeos pelo povo brasileiro, que estava muito desrespeitador com, para mim, um dos maiores políticos da sua história. É uma mulher que lutou para que você tivesse o seu direito de votar, sabia? Inclusive, Cauê Transmonte, se hoje você pode dar pitaco na política, você pode dar esse pitaco porque a Dilma lutou pelo seu direito de dar pitaco na política sem tomar cacetetada e ir para a cadeia. E aí eu vi esse Brasil hipócrita falando mal da Dilma. E eu vi imbecis metidos a especialistas. Há pouco atrás, um colega falou sobre os especialistas de Facebook, né, que surgiram analfabetos que se tornaram especialistas em absolutamente tudo. Aí, na época, eu estava, eu graduado em engenharia, estava fazendo pós-graduação em geração, transmissão e distribuição de energia, e eu percebi naquela época que a Dilma estava sendo criticada pela questão do estocar o vento, e coincidiu que estocar o vento era um debate que estava acontecendo nas universidades do mundo inteiro. Eu pensei, que povo estúpido, né? O povo é mais ou menos assim. Imaginem vocês que se o Einstein tivesse que ser ridicularizado pela teoria da relatividade, era só falar com os eleitores do Bolsonaro. Aí todo mundo ia estar fazendo chacota da cara do Einstein. Ou seja, um bando de idiotas, imbecis, analfabetos, tentando fazer crítica de uma pessoa que falou sobre um assunto que eles não têm noção. Aí um monte de estúpidos fazendo críticas sobre a Dilma, nenhum deles assistiu o vídeo dela, e olha, pasmem, aquele era o assunto do momento. Eu estava estudando aquilo na minha pós-graduação em engenharia elétrica. Aí eu fui e percebi que o brasileiro estava sendo enganado. A Dilma não. A Dilma estava sendo ridicularizada por um processo político que hoje se mostra muito claro. Ou seja, recolonização do Brasil. A Dilma é a mesma coisa. No momento que eu falei que utilizam radiação para matar políticos, vieram bobos aqui para me ridicularizar. E quando eu via que esses bobos estavam sendo manipulados pelo MBL, o MBL fez um vídeo para me refutar, eu olhava para esses bobos como vítimas. Eu não me sentia humilhado por isso. Quando o Kim Kataguiri falou que Leonardo Stolberg, aí começaram a aparecer pessoas, você mora na Inglaterra, por que você não vem para o Brasil? Eu já estava no Brasil há um ano. Eu não me sentia humilhado porque os idiotas estavam vindo para repetir coisas que eles escutaram. E a Estela Bustamante fala, eu vi o vídeo, ela falou por ignorância mesmo. Estela Bustamante, Estela, eu gostaria que você se apresentasse, Estela Bustamante, antes de mais nada. Se você puder, primeiramente, né, que a Estela tá falando aqui, ó. Eu acho muito interessante quando a gente chega nesse nível. Estela Bustamante, eu vi o vídeo. Ela falou por ignorância mesmo, né? Então, Estela, deixa eu me apresentar para você. Eu gostaria de me apresentar para você.
Eu sou formado em eletrônica de nível técnico em 2002, logo depois, em 2006 eu fiz eletrotécnica, depois eu me graduei em engenharia elétrica, depois eu me pós-graduei em sistemas elétricos de potência. E aí, Stella Bustamante, eu, que sou engenheiro, especialista na área que a Dilma estava falando, eu falo com você que não, a Dilma não falou por ignorância. A Dilma fez um discurso, dentro daquele discurso ela falava sobre sustentabilidade. Ela falou durante todo o tempo sobre sustentabilidade, ela deu uma aula de geração, distribuição e transmissão de energia. Ela falou inclusive sobre o que a gente tem de recurso hoje no Brasil para o aproveitamento da geração de energia eólica, que é a utilização das linhas de transmissão para jogar essa energia para vários pontos. E aí ela chegou num ponto que era o objeto de pesquisa naquele momento. E ela fala sobre estocar o vento, mencionando, obviamente, de uma forma de contextualização popular, a estocagem da energia do vento. Eu assisti Rivera Solis o vídeo todo. Então agora eu gostaria, Stella Bustamante, eu gostaria que você se apresentasse. Eu falo mais uma vez, eu comecei a estudar em 2001. Eu sou registrado no CREA desde 2002, Stella. Se você procurar meu nome no CREA-MG, você vai ver que está lá, que eu sou especialista nessa área de geração, transmissão e distribuição de energia. Se você procurar no Instituto de Engenharia e Tecnologia da Inglaterra, que eu acho é possível que eu encontre aqui e mostre para você. Deixa eu ver se o meu Facebook estiver aberto, que eu guardo algumas coisas no meu Facebook, não está aberto aqui, mas eu sou registrado também no Instituto de Engenharia e Tecnologia da Inglaterra, ou seja, não me formei em engenharia elétrica nos livros do MEC. E eu gostaria que agora, Stella, você que tem essa certeza, se apresentasse, se possível, passasse para a gente qual que é o seu nome e o estado onde você é registrada nesse tipo de especialidade, para a gente poder conferir e entender quem está falando. Porque o ponto de vista que eu tenho, Stella Bustamante, é que pessoas estúpidas que não entendem absolutamente nada daquele assunto começaram a comportar como especialistas e, comportando como especialistas, eles tiveram essa estupidez. A estupidez que eu digo nesse momento foi exatamente falar de uma coisa que o povo não entende, estocar o vento. No que a Dilma disse, dentro do contexto que ela disse, se você ouvir todo o discurso, você vai perceber que não faz sentido algum. E será que você poderia, eu vou liberar aqui a live, será que você poderia se apresentar? Ou você é mais uma especialista de Facebook que não estudou absolutamente nada sobre o assunto, mas sabe tudo sobre o assunto porque você leu dentro do MBL que a Dilma errou. Será que você poderia passar para a gente, Stella Bustamante, quem é você para dizer que a Dilma falou por ignorância mesmo? Porque a partir daí, se você disser... E Rivera Solis, a presidenta também deu aulas de pedaladas fiscais, né? Eu agradeceria muito agora a sua atitude aqui, Rivera Solis, que eu estou esperando a Stella Bustamante, que falou que a Dilma falou por ignorância, se apresentar. Talvez você, Stella Bustamante, é engenheira, formada ou especializada na área de energia. Então, por favor, se apresente, mande o número do seu registro para a gente vai agradecer e bater palmas. E Rivera Solis vai ter um desafio um pouco mais simples. Explica para a gente, Rivera, você já escreveu 300 coisas aqui, o que são as pedaladas fiscais? Você consegue explicar para a gente? Já que você tem essa certeza de que a Dilma cometeu pedaladas fiscais, eu gostaria que você passasse para a gente aqui uma explicação básica do que são pedaladas fiscais. Tati Ares, deixa eu agradecer aqui o superchat, muito obrigado, pessoal, vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. Tati Artes manda um superchat e fala: Léo, até quando o Edir Macedo vai enganar o povo? Até ele morrer, Tati Artes. Espero que ele não seja imortal, mas enquanto ele estiver vivo, ele vai enganar o povo. Pode ter certeza.
Ele não vai, sob hipótese alguma, parar de enganar o povo. Ele vai enganar o povo sempre. Por quê? Porque existe uma demanda pelo engano. Né? Existe uma demanda pelo engano. Enquanto existe essa demanda pelo engano, ele vai enganar o povo. Deixa eu... Bom, eu prometi e tá aqui, né, enquanto, né, eu pedi a... Onde tá? Estou esperando aqui a... Estela Bustamante. Ela pergunta se eu sou advogado da Dilma. Não, eu não sou advogado da Dilma. O que eu estou perguntando para você nesse momento, Estela Bustamante, é muito simples. Você escreveu pra gente, veja bem, que você tem certeza que ela falou por ignorância. O que eu estou esperando nesse momento é você explicar quem é você. Eu prometi que eu ia colocar, né? Tá aqui, ó. Então eu tô aqui, eu me formei na Inglaterra, como, né, o meu curso de engenharia elétrica é na Inglaterra. Eu estou aqui registrado no Instituto de Engenharia e Tecnologia da Inglaterra. Estou registrado também no CREA do Brasil. É só escrever Leonardo Michel Rocha Estopa no CREA-MG, que você acha meu registro lá. Lá você vai ver que eu sou especialista nessa área. Eu estou te falando que a Dilma não falou besteira. Agora, eu estou querendo saber o seguinte. O meu ponto é muito simples, Estela. Pessoas idiotas seguiram o MBL e tiveram certeza que a Dilma falou alguma coisa errada. Idiotas. Porque nenhum especialista veio falar que a Dilma falou besteira. Idiotas, como você. E eu te pergunto nesse momento, se você não é uma pessoa idiota que não entende absolutamente nada sobre esse assunto, prove pra gente que você tem algum tipo de formação nessa área, algum tipo de conhecimento nessa área. Porque o que você falou há pouco tempo atrás foi... O que você falou há pouco tempo atrás foi que você tem consciência de que ela falou besteira. Eu estou aguardando aqui. Estela Bustamante, se você tem tanta certeza naquilo que fala, por que está tão preocupada com minha opinião? Não sei se você deve estar falando com outra pessoa. Porque eu estou aqui usando você... Estela Bustamante, bode expiatório para representar todo o idiota que falou que a Dilma errou quando ela falou que estocou o vento. Então você teve essa sorte. Que você foi o bobo da vez, mas, né, o que eu quero nesse momento é muito simples, eu quero que você me fale por que você tem essa certeza, e você prova que todo bobo que falou isso não sabe sobre o assunto, né? Você está me ajudando a provar uma tese que eu tenho, né? Inclusive eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, ó, tem um outro bobo aqui falando, agora você explicou, continuo com minha opinião, simples assim, então, né, mais ou menos assim, agora... Eu vou chegar, no momento, eu vou levar a Luísa, eu tenho uma filha que chama Luísa, tá, Estela? Eu vou levar a Luísa no pediatra. Aí o pediatra vai examinar e vai falar, ó, ela tem isso, tem que tomar o remédio tal. Eu vou virar o pediatra e falar, não. O pediatra vai, mas você é médico? Não, eu não sou médico, mas eu tenho minha opinião. Você tá errado. Mas por que eu tô errado? Não, você tá errado porque eu tenho minha opinião, eu posso ter minha opinião, simples assim. É assim, então. Então você considera que ela errou, você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, mas você tem sua opinião, simples assim. É isso que acabou com o Brasil, idiota. É isso que acabou com o Brasil. As pessoas fizeram você ter uma certeza muito grande que uma pessoa cometeu um erro. Você, na sua falta de conhecimento, formou sua convicção que essa pessoa cometeu um erro. Você fez chacota com você mesma, porque, olha, você não vai fazer chacota com o presidente da República. O presidente da República é muito grande. Eu faço críticas ao Bolsonaro aqui, obviamente, mas ele não tá nem aí porque eu falo. Simples assim. Então você fez chacota com você mesma, você foi a idiota da vez, trabalhou de graça para tirar um presidente democraticamente eleito, fez toda essa palhaçada porque fizeram a sua opinião, você tem sua opinião. Simples assim. A verdade nem importa, né? Porque você tem sua opinião. Mimarli, Léo, será que essas pessoas são os novos contratados do Bozo, que está apelando por causa do derretimento? Tá chovendo arrogantes, ignorantes hoje. Não, Mimarli, eu que tô dando muita
Quando eu quero xingar muito, eu dou muita, como é que fala, eu dou muita atenção para bolsominion. Quando eu tô querendo xingar o pessoal, eu aproveito os bolsominions aqui. Mas enfim. E caminhos a percorrer, cara, me ajuda aí a estocar vento. Ensina em qual curso? Olha caminhos a percorrer. Eu não vou te ensinar a estocar o vento, não. Vou te passar diretamente aqui, ó. Você não precisa de curso para estocar o vento, não. Você vai fazer o seguinte, caminhos a percorrer. Você vai vir aqui, ó, no seu navegador, tá? Caminhos a percorrer. Você vai fazer assim. Você vem cá no navegador, você vai escrever Mercado Livre. Mercado Livre. Quando você vier no Mercado Livre, você vai escrever assim, compressor de ar. Aí você já vai e compra direto aí, ó, R$ 769. Esse aqui, ó, você tem que saber diferenciar, tá? Você tem que saber se diferenciar. Esse compressor aqui não estoca o vento, esse de cima estoca. Então, se você quiser estocar o vento, tá aí. Eu já te ensinei. Deixa eu agradecer, Nilson Mesquita. Parabéns por seu trabalho de esclarecimento. Os cientistas de Facebook e YouTube precisam ler livros. Newton Mesquita. O Nilson. Eles não podem ler, porque o público deles é um público, né? Esses cientistas de Facebook, eles têm um público muito estúpido. E se eles tornarem-se cientistas verdadeiramente, se eles começarem a ler, eles perdem o público. Uma pessoa igual essa Estela, ela não está procurando conhecimento, ela está procurando uma coisa de fácil compreensão, né? E aí a gente entende, por exemplo, o sucesso de coisas como Escola Austríaca. A pessoa de 5 anos de idade consegue entender, né? Você não precisa ser uma pessoa com 2º grau completo, com ensino médio completo, para você conseguir entender a economia da Escola Austríaca. Deixa eu agradecer, especialista federal. Estela, na minha opinião, só sabe estocar o vento quando prende um pum. Mas quando solta, coloca fedor até no cocô do gato. Simples assim. Boa noite, Léo. Obrigado, especialista federal. Deixa eu agradecer aqui. Então, agora, né, para parar de bobagem, caminhos a percorrer. Deixa eu explicar, Léo, caminhos a percorrer, olha só. Agora falando de uma forma mais séria, até porque eu estou comentando isso, mas se você quiser uma coisa séria, eu vou te falar. Você vai fazer o seguinte, eu não vou rodar aqui porque é um discurso muito grande, mas a dica que eu dou para todos vocês sobre essa questão do discurso de estocar o vento é o seguinte: assistam o discurso completo, sem besteirinhas. Por quê? Existe o discurso completo da Dilma e existe aquele discurso que várias pessoas usaram para fazer chacota. Então, como é que você vai entender essa questão, caminhos a percorrer? Você vai pegar o discurso da Dilma completo, do início ao fim. Quando você pega o discurso completo do início ao fim, sem corte do MBL, sem brincadeirinha do apresentador, você pega o discurso completo, o que você vai perceber é o seguinte: a Dilma faz um discurso todo relacionado à energia sustentável, ela faz um discurso relacionado à diminuição da emissão de carbono, ela faz um discurso todo nesse sentido. Então, a Dilma chega num ponto no qual ela fala sobre a dificuldade do aumento da planta de geração eólica no Brasil. Então é mais ou menos assim. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples e vocês vão entender. Naquela época eles usavam tudo, né, para fazer chacota. Mas o que aconteceu? Ela foi levando o discurso e falou: olha, então hoje nós temos um investimento muito grande em energia sustentável. Ela fala tantos megawatts em geração solar, tantos megawatts em geração eólica. Nós temos uma dificuldade no aumento da geração eólica, porque nós não podemos controlar a geração eólica. Básico, simples assim. Você não vai virar para o vento e falar venta mais, venta menos. Para quem não entende, caminhos a percorrer, aí eu falo com você. Se você quiser um curso, se você fizer graduação em engenharia elétrica, você vai entender como é que funciona o sistema elétrico. Mas brevemente eu vou te explicar. Quando você liga uma lâmpada na sua casa, essa lâmpada aumenta o consumo de energia do Brasil inteiro, né, do sistema elétrico nacional. Claro que uma lâmpada, ela aumenta o consumo de energia de uma forma muito insignificante, mas o que você precisa imaginar é o seguinte, caminhos a percorrer. Os brasileiros existe uma estatística disso, os brasileiros vão ligando lâmpadas, chuveiros, etc. E à medida em que o consumo vai aumentando, o operador nacional do sistema, ele precisa
despachar mais usinas, ou seja, produzir mais. É mais ou menos assim, a gente tem uma marca que são 60 Hz. À medida que o consumo aumenta, o operador nacional do sistema vai percebendo que a frequência vai diminuindo, porque os geradores vão pesando, a frequência vai diminuindo, aí ele vai aumentando a produção. Se passou de 60 Hz, ele percebe que tem uma produção um pouco maior que o consumo, ele diminui a produção e vai mantendo a produção sempre no nível certo. Mas a pergunta básica que eu faço para você é o seguinte, caminhos a percorrer. Se você produz energia com hidrelétrica, você abre e fecha a água para aumentar ou diminuir a produção. Se você produz energia com carvão, óleo combustível, você abre e fecha o vapor para aumentar ou diminuir a produção. E assim é também numa termonuclear, né? Ela produz calor que vira vapor, você abre e fecha para aumentar ou diminuir a produção. Mas como é que você vai fazer para aumentar ou diminuir a produção quando você está produzindo energia elétrica a partir do vento ou do sol? Você não controla o vento, cara. Como você não controla o vento, você não tem condições de produzir sob demanda. O sistema elétrico produz sob demanda. Você não controla o consumo, você controla, obviamente, a produção. Então, aumentou o consumo, você aumenta a produção. Então, a Dilma entrou nesse contexto e ela falou uma coisa que é muito óbvia: nós não controlamos a energia eólica. O que significa que você não tem condição de fazer uma produção de energia eólica ilhada. O que é uma produção ilhada, caminhos a percorrer? Imagina o seguinte, imagina que numa determinada cidade você tem uma indústria de produção de energia eólica. Você não tem condição de abastecer aquela cidade com aquela produção de energia eólica apenas, porque a hora venta, todo mundo está com a luz feliz, gritando, pulando, para de ventar, acabou a luz do pessoal. Você entendeu? Mas é possível você, obviamente, criar a tecnologia de armazenar essa energia. A Dilma fez uma contextualização ao entendimento público. Por exemplo, se eu viro para você e falo, olha, você pode, obviamente, utilizar acumuladores, como a gente utiliza nos dias de hoje, acumuladores de ácido sulfúrico com chumbo, e a partir daí você tem condições de usar um processo de inversão PWM, e com isso você vai produzir, a partir dos acumuladores, a energia necessária para suprir a diferença entre a produção e a demanda naquele momento, né? Fica um pouco difícil falar uma coisa dessa pro povo, né? Então o que a gente faz? A gente pega essa conversa mais complexa, caminhos a percorrer, e traz isso para uma realidade mais popular. Olha, hoje você pode pegar uma bateria e guardar energia na bateria, e na hora que não tá ventando, a galera pega e utiliza a energia da bateria, né? Você entendeu? Caminhos a percorrer. Mas aí você vira e fala sobre um problema sistêmico, porque a bateria é muito cara para caminhos a percorrer. A acumulação da energia em baterias é uma coisa muito cara. Hoje, a engenharia elétrica ao redor do mundo estuda o barateamento dos supercapacitores. A bateria tem um problema sério, ela tem uma velocidade de carga, o que significa que se você tiver uma produção excedente e suas baterias não tiverem condição de guardar aquela produção, você perdeu aquela produção. Então ela tem esse problema da velocidade de acúmulo de carga. Então a engenharia, a pesquisa que não existe mais no Brasil, pesquisa ao redor do mundo fora do Brasil, ela tenta desenvolver componentes eletrônicos que chamam capacitores gigantes, que são os supercapacitores, para armazenar essa bateria numa velocidade mais alta, armazenar essa energia numa velocidade mais alta e utilizar essa energia também numa velocidade mais alta. A ideia é essa. Mas aí, você imagina uma Dilma chegando, dando uma palestra para pessoas comuns e falando: hoje ainda não temos uma tecnologia de armazenamento de elétrons, como, por exemplo, uma tecnologia de supercapacitores, ou então acumuladores realmente duráveis, porque os acumuladores de chumbo e ácido sulfúrico, eles têm uma vida útil muito curta. Não, o caminhos a percorrer. A tendência natural de qualquer comunicador é adaptar a sua comunicação ao público que está ouvindo. Ela não estava falando numa faculdade de engenharia. Ela estava falando para pessoas comuns, menino. Se não fosse o MBL de fazer chacota, não ia ter chacota. Então ela falou, hoje temos uma dificuldade. O vento venta na hora que quer. A gente não tem condição de armazenar o vento. Não podemos estocar o vento como podemos estocar. Isso é o mais importante, criança. Veja bem, olha só por que o contexto é importante. Nós temos hoje fontes de geração na nossa matriz que são baseadas em energia nuclear, por exemplo, urânio. Sabia que você pode pegar o urânio e guardar numa sala e deixar guardadinho? Você pode estocar o urânio.
a gente pode produzir energia através de água, né? O potencial da água em relação à gravidade. Sabe o que são aqueles reservatórios de água? Sabe, as represas, caminhos a percorrer? Estocagem de água. Quando você não está usando a energia de uma termoelétrica e uma termoelétrica está desativada, você estoca o carvão, você estoca o óleo para usar na hora certa. Só que não podemos estocar o vento. Você entendeu a importância do contexto? Entendeu? Olha, nós podemos estocar praticamente todas as fontes de energia para a produção da eletricidade, de menos o sol e o vento. Não podemos estocar o vento. É muito simples entender que essa frase é uma frase que foi descontextualizada e o idiota foi o cara que se deu um de especialista em geração de energia e ficou falando. Porque a frase é plenamente correta. E hoje eu vejo merecida a situação do Brasil, porque o Brasil tem que pagar o que fez com a Dilma. E não só o Brasil que falou isso, o Brasil que não defendeu. Quem se omitiu naquele momento, porque vários especialistas nessa área poderiam ter corrigido o erro do povo. Solange Soares, para leigos, leia-se bolsomínios, pesquisem no Google, afinal é possível estocar-se o vento. Site é farsas, matéria curta e bem esclarecedora. Obrigado, Solange Soares. Nicolai Nunes, topa, essa gente não gosta do debate, porque não tem argumentos, por isso agem sob efeito do ódio, a ignorância dói. Parabéns pelo trabalho, compa. Obrigado, Nicolai Nunes. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Então, olha só, hoje, quando eu vejo a situação do Brasil, quando eu vejo a situação das universidades federais, quando eu vejo a situação da engenharia brasileira, eu me lembro que eles se omitiram no momento que o chefe de Estado, eleito pelo povo brasileiro, precisava da posição deles. Imaginem o seguinte, pessoal, imaginem que o MBL se posicionou no sentido de ridicularizar a Dilma por uma coisa que é muito simples de explicar, como eu expliquei aqui agora. Imaginem vocês que naquele momento, se a gente tivesse uma seriedade, os professores universitários, eles tinham a obrigação de esclarecer o povo. Eles se omitiram. Qual que é o resultado da omissão da academia? Qual que é o resultado da omissão dos professores universitários, das universidades? Qual que é o resultado de tudo isso? Está aqui, ó. Eles conseguiram colocar no poder, eles conseguiram, através de um golpe de Estado, colocar no poder um governo que vai acabar com as universidades. Então vejam bem, o resultado de uma coisa simples como deixar a Dilma desamparada nessa brincadeira de estocar o vento. Isso foi a maior chacota contra a Dilma. A omissão das universidades causou isso aí, ó. Um governo que está acabando com as universidades. Deixa eu agradecer aqui, eu vou colocar o Paulo Roberto. Muito obrigado, Paulo Roberto, pela super ajuda no canal. Eu queria agradecer de coração, faz uma diferença muito grande, principalmente agora que eu estou numa dificuldade no fim de obra aqui e também para pagar, obviamente, as contas do canal. Muito obrigado, agradeço de coração, Paulo Roberto. Deixa eu agradecer também, muito obrigado, Jorge Lacerda. Léo, agradeço o seu esforço para levar luz à consciência do povo. Muito obrigado, Jorge Lacerda. Muito obrigado mesmo, pessoal. E lembrando, tem as contas também e tem um PayPal aí para quem assistir de fora do Brasil e quiser ajudar com cartão de crédito. Então, pessoal, olha só. O resultado tá aí, ó. Olha, as universidades brasileiras que foram construídas pelo governo Lula, pelo menos as 36 universidades que foram construídas pelo governo Lula, deveriam ter feito vídeos e explicado que o que a Dilma falou não era uma coisa merecedora de chacota. Eles se omitiram. Eles se omitiram. E aí eu falo com vocês, não foram só os professores da área. Um órgão que se omitiu até hoje e nunca se manifestou. Um órgão que se omitiu constantemente. Deixa eu agradecer aqui também. Rômulo BHMG. Muito obrigado, Rômulo BHMG. Superchat muito importante para o crescimento do canal. Um outro órgão que se omitiu e poderia ter acabado de vez com essa palhaçada é o órgão responsável pela
engenharia no Brasil, né, que seria o órgão que representaria os engenheiros brasileiros, que é o CREA. O CREA, que é o Conselho de Engenharia e Arquitetura, né, que no Sistema Nacional o CONFEA, até hoje ele nunca se manifestou. Sabe qual foi o resultado da queda da Dilma para a engenharia brasileira? E volto a dizer, os engenheiros se omitiram nessa situação. O resultado dessa omissão, dessa brincadeira, de deixar um presidente da República ser ridicularizado por um grupinho de comunicação dos Estados Unidos, é o fim da engenharia do Brasil, simples assim. Os engenheiros se omitiram. Hoje os engenheiros estão dirigindo Uber. Então, olha, a gente nunca conseguiu explicar para o povo brasileiro que a Dilma estava certa quando ela disse sobre estocagem de vento. Ninguém teve coragem de fazer isso. Então as pessoas ficam falando essas palhaçadas aí, eu falo, olha, eu tive coragem e o orgulho de desafiar todas as críticas e falar, a Dilma estava certa. E eu falo hoje, a Dilma foi abandonada pelo seu próprio partido, a Dilma foi abandonada pela esquerda, a Dilma foi abandonada pelos especialistas, a Dilma foi abandonada por todos. E o retorno está aí. Tudo começou quando a esquerda abandonou a Dilma. Lá, a esquerda mostrou que a direita pode bater em quem quiser, que a esquerda vai deixar. É mais ou menos assim. Imaginem o seguinte, existem duas tribos rivais. A tribo de cá vem na tribo de cá, pega um indivíduo da tribo de cá e mete o couro. Essa tribo de cá deixa por isso mesmo. Essa tribo de cá aprendeu que pode bater quando quiser. Basta pegar um por um. A partir da Dilma, vários foram sendo atacados. Mas deixa eu agradecer aqui, muito obrigado. Xisto Júnior, Léo, não perca tempo com eles. Você acha que existe risco de um novo golpe? A exemplo de antecipação da escolha de um novo ministro do STF, Xisto Júnior? Não sei, Xisto, olha, nós estamos numa situação bem complexa, sabe? Qualquer coisa pode desencadear aí um esquema muito louco no Brasil. O que eu tô vendo é o seguinte, nós já temos pessoas que estão trabalhando no sentido de libertar o Lula, porque o Lula precisa falar com o povo que o povo está sendo enganado. Eu tô percebendo isso. Agora, se nós temos esse risco de golpe, eu não sei. Deixa eu agradecer mais uma vez Paulo Roberto. Muito obrigado, Paulo Roberto, mais uma vez aqui pela super ajuda ao canal. E eu queria agradecer muito mesmo vocês que compartilharam, muito mesmo vocês que ajudaram e queria pedir vocês aí, quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu vou passar aquele vídeo que encerra a live e depois eu coloco a reprise. Então, muito obrigado e eu volto daqui a pouco com o Léo ao Quadrado. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles,
estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil, eles têm um lobby muito